Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel, dando início aos trabalhos nesse início de ano. Não tive como trabalhar conteúdos no canal do YouTube, eu tenho feito muitos Reels no Instagram, mas em função de algumas atividades, alguns trabalhos que eu tenho feito, e um deles foi a finalização do meu curso de soja, que está disponível na plataforma Hotmart. Vou deixar o link aqui, descrito, né, nessa apresentação. E também tem trabalhado, e espero que até o final desse mês de março eu consiga publicar o meu livro sobre a cultura da soja, estratégias para um manejo eficiente. Um livro feito com muito carinho, com muita dedicação, que vai dar aquele suporte para quem vai fazer o curso da cultura da soja na plataforma Hotmart e quem quer se aprofundar um pouquinho mais sobre nos conhecimentos dessa cultura importante para o Brasil, no que tange ao complexo agroindustrial da soja como um todo. Mas hoje especificamente, nós vamos falar sobre as doenças do feijoeiro. Eu estava passando um pouquinho nas minhas aulas aqui e um dos inscritos me chamou a atenção. Professor, não tem uma aula sobre doenças do feijoeiro. Você poderia dar uma aula dessa, uma videoaula, né? Apresentar uma videoaula sobre a cultura do feijoeiro, sobre as doenças do feijoeiro. Então, essa aula vai ser sobre as doenças mais importantes que acometem a cultura do feijoeiro, ok? Bora para a aula. Bom, pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, falar um pouquinho sobre essas doenças mais importantes que acometem a cultura do feijoeiro e as estratégias para o manejo. A cultura do feijão, do feijoeiro, ela é um pouco mais sensível às condições ambientais e a própria planta, ela tem uma sensibilidade maior para a questão fitossanitária, né? Principalmente doenças e nematóides. Então, é importante a gente nós atentarmos para esse correto manejo e o posicionamento certinho, posicionamento estratégico de tomada de decisão, seja cultural, seja aplicação de defensivos, e quais os defensivos a serem aplicados, quais os fungicidas a serem aplicados para esse manejo de doenças. Falando especificamente, é, as- a- vamos colocar dessa forma. As principais doenças do cisto do feijão são essas aqui. Algumas estrategicamente acometem a planta no seu estágio mais inicial, no estágio de semente, passando por plântulas, que são as podridões, Rhizoctonia solane e Fusarium solane, mas podemos ter algumas murchas, né, o sintoma de murcha da planta causado por Fusarium oxysporum ou Curtobacterium, que são em doenças importantes que acometem a cultura do feijoeiro. E no sistema caulinar, mais precisamente nas folhas, nós temos um grupo de doenças que podem causar bastante problema para a cultura do feijoeiro e para nós que estamos aí trabalhando no manejo, nós técnicos ou produtores que nós estamos trabalhando nesse manejo das doenças, que é a mancha angular, a ferrugem, o crestamento bacteriano, o ídio, o mofo branco e as viroses, no caso do mosaico dourado feijoeiro, que é transmitido pela mosca branca. Tá? Então, nunca é demais atentar para esse fato. Esse triângulo da doença, ele é importante para a gente definir as nossas situações, as nossas condições de manejo, para verificar qual o manejo correto, ou qual a melhor forma de lidar com esse problema fitossanitário que nós temos no momento. Então, esse triângulo da doença nada mais é do que a união dos três pontos desse triângulo: hospedeiro, patógeno e ambiente. Só aparece essa doença no feijoeiro quando há o hospedeiro feijão, quando há o patógeno específico para este hospedeiro e um ambiente que propicie o desenvolvimento do patógeno e também do hospedeiro. Então, se eu tiver é, alguma, algum ponto, algum fator que não
ou que reduza, ou que minimize esses danos, seja no hospedeiro, no patógeno ou no ambiente, nós podemos reduzir esse aspecto ou esse aparecimento da doença. Então, vamos dar um exemplo aqui. Para o hospedeiro, se o hospedeiro for sensível a esse patógeno, a possibilidade da doença aumenta. Então, vamos trabalhar com cultivares resistentes. Se esse hospedeiro, se a gente não, fizer uma utilização de uma semente certificada, né, utilizar um material mais limpo, a gente pode ter problemas com esse patógeno, com essa doença. Então, vamos limpar as máquinas, vamos limpar os implementos. Com relação ao ambiente, podemos trabalhar com estande adequado de plantas, né? Trabalhar com uma população final de plantas adequada, controle de plantas hospedeiras, em sistema de plantio direto ou sistema de plantio convencional, rotação de culturas, adequação do ciclo, da cultivar com o ambiente. E para que a gente possa diminuir a população desse patógeno, podemos trabalhar com tratamento de sementes, pulverizações, plantas nematicidas, rotação de fungicidas, etc, etc, etc. Então, o que a gente pode ver dentro desse processo que a gente fala de doença é, se a gente tiver esses três pontos desse triângulo, patógeno, hospedeiro e ambiente, a possibilidade de aparecimento da doença é alta. Evidentemente que nós teremos esses três pontos quando nós vamos fazer o plantio, a semeadura do feijão. Nós vamos ter o feijão. Isso é fato. O feijoeiro vai estar lá na área. Nós precisamos ter um ambiente propício ao desenvolvimento desse hospedeiro, né? Que é o feijão. Automaticamente, no processo, as condições ambientais serão propícias para o crescimento, o desenvolvimento desse fungo, dessa bactéria ou desse vírus. Então, que nós precisamos fazer? É um controle, um manejo integrado dessa doença, visando dar a melhor condição ambiental para esse hospedeiro se desenvolver e a pior condição ambiental para este patógeno sobreviver. O que nós podemos fazer? E aí é um conjunto de manejo, um conjunto de práticas, seja com defensivos, a parte preventiva, a parte cultural, a parte química, que vai nos permitir reduzir esse dano, né, essa agressividade da doença que naquele momento a gente tem preocupado, né, as preocupações naquele momento daquela doença, ok? Vamos lá. Então, as primeiras doenças são doenças radiculares. Então, quando a gente fala em doença radicular, a gente tem dois pontos. Este fungo está no solo ou este fungo vem da semente. Então, nós precisamos entender de onde vem este patógeno. Ele está no solo, precisamos fazer com que este fungo de solo, ele não prejudique o crescimento das sementes. E se tem a presença deste patógeno intrínseco ou associado a essa semente, nós precisamos ter manejo, formas da gente minimizar essa associação desse patógeno com essa semente e, se tiver essa associação, a gente precisa trabalhar com mecanismos para minimizar ou reduzir ou eliminar esse patógeno das sementes. Então, vamos lá. Dois fungos causam essa podridão de raiz, né? Um problema no sistema radicular. Um é o Fusarium solane, que causa essa podridão seca das raízes, com esse sintoma característico aqui, as raízes vão apodrecendo a partir do colo da planta, e a gente, se fizer um corte desse sistema radicular, a gente pode observar que o sistema radicular ele está todo apodrecido, né? Então, o que que acontece com a planta quando o sistema radicular está podre? Primeiro, a planta vai murchar, porque não há um processo de absorção de água e não há um transporte para essa planta, né, para essa parte aérea, e a planta a tendência é amarecer, perder folhas e acabar morrendo aqui, em função dessa não absorção de água causada por essa podridão do sistema radicular. E aí é o seguinte, ó, os sintomas aqui da podridão seca e o que que aparece? As plantas começam a murchar e a cair, né, a cair as suas folhas, ficarem mais raquíticas, e aí começa a aparecer esses sintomas aqui em reboleira, que é muito, muito comum, né? Esse sintoma em doenças radiculares, né? Em patógenos que estão presentes no solo, presentes nas sementes, porque
há uma disseminação nessa forma, né? Em grandes manchas ou pequenas manchas. Se começa com pequenas manchas e depois essas manchas vão aumentando de tamanho no tempo assim, não é só na cultura do feijão, né? Se nós não fizermos um manejo para as próximas safras, nós vamos ter problemas também e essas reboleiras vão aumentando cada vez mais de tamanho. Um outro fungo que acomete essas doenças radiculares é a Rhizoctona solane, que causa essas manchas nesse colo da planta, iniciando com pequenas pontuações negras aqui, escuras, né, necrosadas, e que elas vão aumentando de tamanho, tomando conta de todo esse colo da planta, né? Essa parte que está próxima do solo ali, tanto para cima quanto para baixo. A gente nota que o sistema radicular ele não tem nenhum problema, então, a gente pode começar a pensar em diferenciar o que que é podridão seca de raiz causada por fusário, o que que é Rhizoctona solane, que causa tombamento. É diferente os sintomas, é importante a gente visualizar isso, e não, são diferentes, mas não são menos importantes, né? A risoctônia e o fusário, eles são fungos importantes, podem estar presentes no solo ou presentes nas sementes, causando problemas para os produtores de feijão. Aqui uma outra uma, uma imagem, né, de sintomas de podridão radicular, de Rhizoctone solane. A gente observa que as raízes elas não estão apodrecidas, na verdade, o colo da planta é que fica mais escuro, né, e pode acometer também as vagens. Uma pessoa, mas professor, não é uma planta, não é uma praga de solo? Como é que vai acometer né, aparecer essa risoctônia nas vagens? O que que acontece com a planta de feijão? A planta de feijão, ela começa o processo de florescimento muito cedo. E as vagens, elas, diferentemente das vagens de soja, elas são muito grandes, né? Elas têm um pouco mais de sementes, 5, 6, 7 sementes por vagem. E essa vagem, ela começa a aparecer muito próxima do solo. Então, essa vagem, no processo de pleno desenvolvimento, ela pode encostar no chão, encostar no solo, entrar em contato, e aí a risoctônia, o fungo de solo, ele pode também atacar as vagens que estão em contato direto com o solo aqui. Então, tomar cuidado com isso também, que senão a gente perde até vagem, tá? Com relação às murchas vasculares, dois fungos importantes. Fusarium solane causa podridão e o Fusarium oxysporum causa murcha, tá? Então, essa murcha de Fusarium, ela vai apodrecendo toda essa parte da planta, causando murchas, a planta começa a murchar, em reboleiras também. Bom, qual que é a diferença da podridão seca de sistema radicular, né, da podridão seca das raízes com Fusarium solane, com Fusarium oxysporum? O Fusarium oxysporum, quando a gente faz o corte dessa haste, né, desse sistema radicular, a gente observa camadas escuras especificamente no sistema vascular, ou seja, no centro desse sistema radicular. Então, a gente corta, seja longitudinal ou transversal, esse sistema radicular do feijão, a gente observa que no centro do caule, no centro do sistema radicular, né, que é onde fica o tecido vascular xilema e floema, a gente observa uma podridão, né, um enegrecimento. Ao apodrecer o sistema vascular, a planta para de translocar essa seiva tanto para baixo quanto para cima, a planta começa a perder vigor, né? Ela fica mais raquítica, amarelece e os sintomas são em reboleiras, tá? Então, as plantas ficam mais amareladas, ó, a descoloração vascular e uma reboleira de plantas murchas. Quais as condições e as formas de tratar essas murchas? Cultivar resistente a raça específica, importante a gente identificar essas cultivares, sementes sadias, certificadas, mais rotação de culturas com gramíneas para minimizar, para quebrar esse inóculo, né, para quebrar esse aumento populacional desse fungo. O tratamento de sementes também é importante aqui. Um parênteses que é importante nós falarmos aqui. No Brasil, os produtores de feijão, eles têm a prática de salvar sementes para a próxima safra. O que que é isso? O salvamento de sementes o produtor de feijão, ele guarda, reserva parte da sua área de produção
para ser armazenada como semente, para ser semeada na próxima safra. Como o feijão ele, ele pode se apresentar em três safras praticamente, né, no Brasil, em algumas exceções, alguns casos não, por questões de inverno, mas esses inóculos, esses patógenos, caso tenha na área, eles vão estar associados às sementes. Então, quando eu salvo essa semente, eu, o produtor, né, nós que temos esse hábito, né, os produtores que têm esse perfil, ele salva essa semente, ele não sabe ao certo se aquela semente está doente ou não, evidentemente que ele vai tratar a semente, mas o que que nós estamos fazendo com essa prática? Dispersando, disseminando, mantendo este fungo presente nas nossas áreas de produção. Vai chegar uma hora que os tratamentos começarão a ser ineficientes por uma pressão de seleção. O que que é isso? Quando eu começo a tratar essas sementes doentes com fungicidas, visando a eliminação dessa população de patógeno, nós conseguimos eliminar boa parte desse patógeno que está associado à semente, mas, pela natureza, alguns indivíduos dessa espécie são mais tolerantes àquela condição e eles passam a se multiplicar mesmo na presença do controle que nós estamos fazendo ali, né, com um fungicida em específico. E aí a população aumenta, nós não temos mais aquela ação que a gente queria com o tratamento de sementes, e aí a gente acaba perdendo, né, essa batalha, né, esse embate contra estes fungos. Então a ideia é sempre trabalhar com sementes certificadas, porque as sementes certificadas, elas teoricamente, né, e a gente tem que ter essa segurança, sementes certificadas de empresas idôneas, elas têm todo esse controle de qualidade nos quatro atributos de qualidade de uma semente: físico, fisiológico, genético e fitossanitário. E o fitossanitário é um deles, e que as empresas idôneas, né, de produção de sementes de feijão, elas fornecem ao mercado sementes livres desse patógeno. Então, essa é uma associação importante a gente falar. A sugestão é evitar o uso de sementes salvas nas nossas áreas de produção, sempre adquirindo sementes certificadas, tá? Aqui a murcha, né? Seguido de flacidez, queima, encarquilhamento do bordo foliar, escurecimento vascular, nanismo, enfesamento. As sementes começam a ter sintomas também de aparecimento desses fungos, né? Então, algumas cultivares são resistentes a esse fusário, né? Aqui no caso, curtobactério. IPA, ouro branco, requinte, realce, tangará, radiante, são cultivares de feijão que nós podemos trabalhar e essas cultivares são tolerantes a essa murcha de curtobactéria e murcha de fusário. É importante falar uma outra situação, que é a questão da rotação de culturas e rotação de cultivar dentro das áreas de produção de feijoeiro. Além da rotação de culturas, se eu trabalho com feijão em segunda safra, a ideia é que no inverno a gente faça um plantio de uma cultura de inverno, que seja o trigo, que seja a aveia, ou de uma planta gramínea para fazer a palha, para a gente fazer a cobertura vegetal permanente, que pode ser um milheto, pode ser um sorgo, pode ser uma cultura que resista um pouco mais a esse tempo mais seco, né, de inverno, mas que a gente faça esse processo de rotação de espécies. Mas mesmo na cultura do feijoeiro, é importante nós fazermos a rotação de cultivares. Como a gente tem cultivares resistentes e temos um portfólio interessante dessas cultivares resistentes, nós conseguimos também trabalhar com compras e aquisições de cultivares diferentes de uma safra para outra, o que permite o trabalho, o manejo de resistência e quebra dessa capacidade desse fungo de selecionar para uma determinada cultivar. O que que acontece? Muitas vezes o produtor compra uma cultivar, compra até primeiramente uma cultivar certificada, por exemplo, uma requinte, uma realce, e aí ele começa a salvar essas sementes. Então, a semente ela é resistente, a cultivar ela é resistente a esse curtobactéria, fusário, mas com o uso continuado desta mesma cultivar na área,
essa automaticamente chega um determinado momento que essa resistência ela vai ser quebrada pelos fungos, porque eles sobrevivem, eles se adaptam com facilidade a esta condição nova, né, do ambiente. Então, importante a gente também trabalhar com cultivares, rotação de cultivares, além da rotação de cultura, rotação de cultivares. Murcha de curta-bactéria, murcha de Fusarium oxíspero, tem mais ou menos as mesmas situações de murcha, né? Ou seja, ataca o sistema vascular. No caso de Fusarium oxysporum, há um amarelecimento da folha, no caso de curtobactério, há esses sintomas de encarquilhamento, e dentro das sementes também há um aparecimento de sementes mais amareladas, com os sintomas dessa curtobactéria, tá ok? Aqui ó, a presença de lesões, né, de sintomas de curtobactério em folhas de feijão, essas manchas que vão coalescendo, nessas necroses que vão coalescendo aqui, começa com o início de uma folhinha carijó, uma mancha carijó, que depois elas vão enegrecendo, a planta murcha como um todo e acaba por morrer ali, tá? Então, sugestões para o tratamento de sementes. Evidentemente que o portfólio pode ser maior que isso, mas é importante nós tratarmos aqui como sugestões e é importante a rotação também do tratamento de sementes, né? Quando eu falo de Cruiser Advance, Certeza, Maxine Advance, Standard Top, Spectrum, Vitavax Tiran, são produtos que a gente pode trabalhar visando redução, né? A aplicação desse produto nas sementes para reduzir essa ação desse fungo de solo nas plântulas, no processo de germinação das sementes até plântula, mas é importante nós não usarmos o mesmo princípio ativo por muito tempo. Então, trabalhou com metalaxil, com tiabendazol, vamos trabalhar com tiofanato na próxima safra. Vamos trabalhar com fluidioxonil na próxima safra. Vamos trabalhar com piraclostrobina na próxima safra. Então, é importante nós fazermos essa rotação de tratamento de sementes, porque aí também a gente diminui essa pressão de seleção. Sempre eu vou ter um princípio ativo diferente, eu vou trabalhar com uma redução de uma população de fungos, nesse caso aqui, ou uma população será mais tolerante a Standard Top, por exemplo, mas não será tolerante à Maxine Advanced. Então, nós conseguimos minimizar ou controlar essa população desse fungo de uma maneira mais efetiva. Olha, vamos lá. Então, rotação de culturas, trabalhar sempre com feijão e outras culturas que não são dicotiledôneas, no caso uma gramínea, trabalhar com rotação de cultivares resistentes, trabalhar com tratamento de sementes rodando esses princípios ativos e semente certificada. Nós, com esses 4 pontos, nós vamos ter uma facilitação, né, um manejo de uma maneira mais efetiva, mais eficiente das nossas doenças, seja de solo com podridões, né, Rhizoctone, Fusarium solane, seja com murchos de Curtobacterium, Fusarium oxysporum. E isso vai nos dar uma garantia lá na frente de um manejo mais facilitado para as doenças que estão por vir, as doenças foliares, tá? Quando a gente vai falar de doenças do sistema caulinal, doença foliar, pode ser na haste ou na vagem, este tratamento de semente, esse manejo que nós fizemos antes do aparecimento, ou do desenvolvimento dessa planta, né, de uma maneira, no estágio vegetativo, se a gente faz uma condição de tratamento de sementes, uso de cultivares resistentes, sementes certificadas e rotação de tratamento de sementes, a gente tem a médio prazo, no tempo, uma facilitação do manejo. As doenças também do sistema caulinar acabam que vão diminuindo também, vão diminuindo a sua pressão, e aí a gente acaba tendo mais facilidades, né? O manejo é mais eficiente quando a gente trabalha dessa forma, de uma forma conjunta. Então, isso é uma estratégia. Mancha angular. Mancha angular, o nome indica, bem característico, né, de aparecimento dessa doença de mancha angular, geralmente mais no final do ciclo aparece essa mancha angular. As manchas, elas vão tomando a folha, mas elas são limitadas pelas nervuras, né, então por isso que ela forma esses ângulos, por isso chamado mancha angular. Temos a antracnose, a Coletótico lindemutianum, que pode atacar tanto as vagens neste
processo aqui, nessa sintomatologia, pode atacar as sementes, e aí é um outro fator. Se atacar as sementes, essa antracnose ela está associada à semente e nós vamos, se a gente salvar essa semente, nós estamos se dispersando, disseminando essa antracnose para as nossas áreas de produção e nós vamos ter problemas sempre com essa antracnose, tá? Então, se elas atacam vargens, elas vão estar associadas também a essas sementes e nós vamos, se a gente salvar a semente e não fizer esse tratamento, nós vamos ter problemas lá na frente com a antracnose. A antracnose também ela pode atacar os pecíolos, né, dos trifólios e causar sintomas também nas folhas, tá? Um sintoma bem característico aqui. Temos cultivares resistentes a essa antracnose, né? Realce, esteio, esplendor, estilo, diplomata, garça. Como sugestão, é importante o produtor atentar para a região que ele está e qual a melhor cultivar que está disponível para ele, né, nessa condição. Aqui uma foto bem interessante do aparecimento da vagem, né, dos sintomas de vagem, olha só. E aí, olha aqui como é que é a semente que está germinando. Sintomas de antracnose nas plântulas, causada por quê? Pela semente doente. Então, eu colho esta vagem seca, as sementes estão doentes, ou seja, estão com fungo, eu salvo essa semente, e faço uma semeadura na safra seguinte, automaticamente eu estou dispersando e perdendo plântulas, né? Estou perdendo. Essa plântula não vai se desenvolver, não vai vingar, vai ter falhas no stand ali, e a população final de plantas vai diminuir. Uma outra doença importante que acomete bastante a cultura do feijoeiro, que é o oídio erisiphe poligone, né? O polígone. Esse micélio, esse aparecimento desse micélio acinzentado que vai tomando a parte foliar, né, da planta, e ela vai tomando de uma tal forma que a planta para de fazer fotossíntese, né? Porque o micélio ele cobre toda essa estrutura de foliar, né? A taxa fotossintética cai e aí a planta perde em produtividade. Importante a gente atentar para isso. É muito diferente, né, das outras doenças. Olha só as manchas, né? Esse micélio acinzentado, branco acinzentado, esse micélio vai crescendo sobre essas folhas, principalmente folhas do bacheiro. Importante atentar para outra coisa também, tanto para soja quanto para feijão, e, na verdade, para a maioria das culturas, as doenças, elas iniciam, elas começam a aparecer mesmo no bacheiro. Lembra que eu falei do patógeno ambiente hospedeiro? Então, o que que o bacheiro faz, né, que permite que a gente tenha essa sintomatologia primeiro em folhas do bacheiro, ou seja, na parte de baixo da planta? É, a condição ambiental, né, na parte do bacheiro, depois que essa planta ela se desenvolve e fecha as entrelinhas, fecha as linhas, né, então a entrelinha fica fechada, causa um microclima muito favorável ao aparecimento de doenças, aparecimento de fungos. E aí, então, essas folhas mais velhas, que já estão mais velhas e mais sensíveis, elas sofrem mais. O ambiente ali é mais propício ao desenvolvimento desse fungo, quando comparado com a parte do ápice dessa planta, que o sol está pleno, muitas vezes não tem essa umidade adequada, então o fungo ele não vai se desenvolver ali, o ambiente não está propício para ele. Então, ele vai né, vai crescer e vai se desenvolver mais nas folhas do bacheiro. E aí nós já temos uma estratégia. Então, eu preciso prevenir, preciso proteger essas folhas do bacheiro. Como é que eu protejo essas folhas do bacheiro? Eu preciso iniciar as pulverizações antes desse fechamento dessas entrelinhas, porque senão eu não consigo atingir com eficiência esse alvo, que é o alvo, a proteção primeiro da folha e depois atingir o alvo caso tenha doença, caso tenha o fungo. Então, a ideia é trabalhar isso antes do fechamento, as primeiras pulverizações com os defensivos, fungicidas, devem ser realizadas antes desse fechamento das entrelinhas, para que, na hora que tiver um microclima favorável ao aparecimento da doença, as folhas do bacheiro estão protegidas e a gente vai diminuir essa ação, né, essa pressão desse fungo para o desenvolvimento e perda de folha, tá? Aqui, a doença ferrugem causa essas pústulas, né, ferruginosas aqui, pode acometer as folhas, pode acometer as hastes, né? Elas são bem características porque elas têm
essa pústula ela é áspera, né? A gente consegue visualizar e é palpável, né? Fica sobre o caule ou a folha, e a gente consegue ver que é uma pústula ferruginosa, cor de ferrugem mesmo. Aqui tem outra folha, né? Na parte inferior da folha. Pode acometer as vagens também, tá? Então, de maneira geral, é mais comum nas folhas, mas pode acometer as vagens. A viroses, mas vou falar aqui do mosaico dourado feijoeiro, mas podemos ter o mosaico comum do feijão. De maneira geral, as viroses, elas são importantes. Nós temos cultivares resistentes a essa virose, mas nós não temos um outro controle para virose em feijoeiro. Não temos um defensivo, não temos uma condição que controla viroses na planta. A virose ela é provocada e ela vem para a planta de que forma? Ela vem com um vetor. Mosaico dourado, mosaico comum, é frequente a disseminação via mosca branca. Essa mosca branca, Bemisa tabaci, Bemisa gentifolia, que faz a sucção, né? Ela suga essas plantas doentes de feijão com mosaico e faz a revoada e vai para uma área onde não há presença desse vírus. Ela dissemina esse vírus para áreas sadias. Então, quando eu faço essa disseminação, eu não tenho controle mais. Então, o que eu tenho que barrar é essa ação da mosca branca inoculando essa virose nas plantas sadias. Então, eu preciso controlar o vetor, eu preciso controlar esta mosca branca, aliado ao controle de plantas daninhas presentes na área, que são hospedeiras dessa virose também, e são hospedeiras da mosca branca. Então, é importante nós atentarmos para isso. Não é só a mosca branca. Se eu tiver controle, se eu não tiver um controle efetivo das plantas daninhas que são hospedeiras dessas viroses, um outro vetor, ou uma mosca branca qualquer, que ali a gente faz o controle, mas sempre tem uma população, vai continuar disseminando novamente. Então, controle é trabalhar com controle da mosca branca aliado ao controle das plantas hospedeiras. Nós temos também cultivares resistentes, o que a gente pode trabalhar também dessa forma. Outra doença muito importante que, quando aparece numa área de produção, ela praticamente nós não temos como erradicar, aliás, nenhuma doença nós conseguimos erradicar, mas essa ela tem uma condição de sobrevivência muito diferente das outras, né? O mofo branco, Sclerotina e Sclerotiorum, ela produz esse micélio branco e estruturas de resistência chamadas esclerótios. Esses esclerótios, quando produzidos, eles permanecem por vários anos, 8, 10, 12 anos na área, mesmo sem a presença de plantas, esses esclerótios eles ficam ativos e sobrevivem a essas condições. A partir do momento que há uma condição ambiental favorável para desenvolver, esse escleróide, ele, entre aspas, germina e inicia todo o processo de produção. Esse mofo branco, ele começou, teve relatos, né, bem mais fortes lá atrás, em áreas de irrigadas, né, de feijoeiro, irrigadas, plantadas em inverno. Então, a região de Paracatu, região ali próximo de Brasília, onde tem muitos pivôs ali, é uma região muito boa produtora, com altos índices de produtividade, nível tecnológico altíssimo, trabalhando com pivô, ali começou teve relatos, né, iniciais desse mofo branco, porque o mofo branco era naquele momento, um fungo que gostava de umidade, não gostava de temperatura mais baixa. Então, no inverno, ele se desenvolveu bastante. Hoje, atualmente, esse mofo branco ele está disperso tanto nas áreas de feijão quanto para as áreas de soja, para as áreas de algodão, porque o fungo se adapta. Então, ao salvar essa semente de feijão e ao fazer esse plantio, essa ressemeadura dessas sementes salvas, eu estou automaticamente disseminando esse fungo para as áreas. Como essas áreas, muitas vezes, elas são utilizadas também para a produção de soja, em algumas áreas também para a produção de algodão, esse fungo se adapta a uma condição. Ah, mas mas a soja é de verão. Mas o algodão também a gente trabalha com semeadura em verão. O fungo, ele se adaptou.
o fungo, ele numa condição ambiental que não é tão favorável, nós temos ali, né, dentro de uma população de fungos de indivíduos, alguns indivíduos mais tolerantes, mais resistentes a uma condição ambiental desfavorável ali, numa temperatura, por exemplo, e aí ele se desenvolve, ele se adapta e depois ele se multiplica de uma maneira muito efetiva. Então, hoje nós temos mofo branco tanto no feijão no inverno, feijão no verão, segunda safra, nós temos mofo branco na soja, nós temos mofo branco no algodão, no girassol. Então, é uma doença que disseminou para várias culturas aqui. Então, nós temos essa condição aqui, né? Aparecimento desse micélio branco, né? E aqui a gente vê os escleródios nas vagens, causando bons prejuízos aqui, né? Altos prejuízos, tá? Aqui, o escleródio, importante a gente atentar para isso aqui, os escleródios, e olha aqui, é importante a gente visualizar isso. São os escleródios germinando. Quando os escleródios, estruturas de resistência, germinam, eles produzem uma estrutura sexuada de produção chamada apotécio. São as comicetos, né? Então, esse apotécio, ele produz esporos sexuados que serão dispersos. Esse fungo, ele é um fungo bem forte e agressivo por isso. Então, ele tem estruturas de resistência da parte assexuada do desenvolvimento, que são os escleróides, e esses escleróides, ao germinarem, eles produzem ascósporos, ou apotécio aqui, apotécio com produção de esporos sexuados, há um cruzamento, ou seja, sempre há uma variabilidade genética nesta população de fungos. E aí libera novos esporos sexuados com variabilidade genética, e essa doença se estabelece nas áreas de produção. Uma doença importante, que bacteriana, né? Uma doença que é causada por uma bactéria, Xanthomonas axonopodes patovar fazelo, cristamento bacteriano, que pode acometer sementes. Então, se acomete sementes, eu posso transmitir isso por sementes. Se eu salvo a semente, eu estou transmitindo. Sintomas característicos são esses aqui nas folhas de feijão, com os sintomas característicos nas vagens. As bactérias, elas têm, de maneira geral, uma sintomatologia um pouco diferente, é uma podridão, de maneira geral, aquosa, que a gente fala, nas vagens, né? Então, os tecidos, eles vão perdendo essa capacidade de ficar íntegro, as células, então há um extravasamento de líquido, e aí há uma podridão aquosa, principalmente em uma condição ambiental mais úmida. Então, não há uma necrose em específico, muitas vezes, no primeiro momento, mas depois é claro que esse tecido ele vai ser apodrecido, porque está morto, então esse aqui é um sintoma, vamos dizer assim, mais secundário desse aparecimento dessa bactéria. Lembrando que a bactéria, diferentemente do fungo, a bactéria ela tem uma penetração na planta passiva, ou seja, ela não consegue quebrar a barreira, não consegue quebrar a célula, não consegue quebrar a celulose da parede celular para penetração. Ela penetra na planta por aberturas naturais, e penetra por aberturas artificiais. Aberturas naturais, estômago, é, floral, a parte floral, e penetra por aberturas artificiais. Algum dano causado por uma lagarta, algum dano de uma máquina, enfim, algum dano de uma chuva de granizo, e aí ocorre essa entrada dessa bactéria na planta. Lembrando que a bactéria, ela precisa de água ou muita água para ela se translocar no meio. A bactéria ela não consegue se translocar se estiver na área seca. Então, já aí, ó, nós já temos uma condição de controle. Tentar minimizar as nossas irrigações, por exemplo, nas áreas de inverno. Sei que é difícil, eu sei que é um manejo, mas é uma forma da gente tratar essa essa questão das bacterioses, né, ou dessas xantomonas axonopodes no feijão. Nós temos alguns produtos, evidentemente à base de acibenzolar, hidróxido de cobre, que são mais protetivos, né, mais protetores, né, mais preventivos nesse sistema. A bactéria, quando ela se estabelece, é difícil o controle, porque nós não temos uma eficiência tão grande nesse processo, né, de controle efetivo de bacterioses, diferentemente dos fungos, que nós temos produtos bons, produtos eficientes. Então, a importância é prevenir. Se eu transmito por semente, se eu tenho uma área que tem crestamento bacteriano, eu não vou salvar a semente daquela área, né? Eu vou eliminar esta possibilidade de dispersão dessa doença por semente. Não vou utilizar sementes doentes
que tem acrescimento bacteriano presente nela, tá? Aqui são sintomas, né, dessa bacteriose, tá? Inicia com uma necrose inicial, né, bem marronzada, com o halo amarelado aqui, e aparecendo nas vagens. Temos sugestões de fungicidas foliares? Temos algumas sugestões. Eu posso trabalhar aqui, né, falar para vocês, né, com uma mistura, por exemplo, a estroberulina com o triazol é uma mistura interessante, sempre com a utilização da estroberulina, que é um fungicida de pouca translocação, ou seja, translocação translaminar, ela fica ali presente só na planta, né, na folha que foi aplicada, com o triazol, que é um sistêmico, que tem dado bons resultados. Mas tem o fluozinam, clorotalonil também, que é um protetor, a trabalhar com oxicloreto de cobre mais o mancozeb, que é um produto que já tem algumas décadas de existência, mas que no momento atual, no momento que nós estamos vivendo, apesar de todo o processo de dificuldade de aplicação do Mancozeb especificamente, né? Em função dele de entupimento de bicos, tem que estar batendo o tempo inteiro no tanque, mas é um produto com inibição inespecífica do fungo. O que que é isso? Ele age em vários sítios de ação, vários modos de ação dentro do fungo, o que faz com que um fungo nunca, em mais de 100 anos de existência do Mancozeb, a gente não tenha um relato de um fungo resistente ao Mancozeb. Então, importante a gente trabalhar sempre com mancozeb aliado, que ele tem manganês e zinco na sua formulação, o que garante duas aplicações de micronutrientes também. Então, nós temos o Midas, que tem mancozeb, nós temos o Stratego, que tem triazol estroberulina, o Spot, que é boscalida com estroberulina, enfim, nós temos sugestões. Não é só essas, não são só essas, mas nós temos sugestões de aplicação desses fungicidas. Qualquer outro produto, a sugestão é sempre ir ao site do Ministério da Agricultura e acessar o link da Agrofit, né? Esse programinha, né? Esse link, esse site, ele fornece todos os produtos registrados para aquela cultura que podem ser utilizados. Então, ali nós temos a bula, temos todas as condições. A partir desse momento, é importante a gente atentar e pesquisar preços e pesquisar condições desses produtos para a gente para fazer a compra dentro das nossas regiões específicas. Então, nós temos aí 347 produtos registrados. Evidentemente que a gente está aqui vendo que temos produtos com o mesmo princípio ativo e às vezes com nomes diferentes, né? Então, o portfólio não é de 347, são produtos diferentes, mas importante nós atentarmos que nós temos. Nós temos esses produtos para o controle de doenças. Finalizar, isso seria um conjunto de ações que nós podemos fazer para minimizar os problemas de doenças no feijoeiro. Uso de sementes certificadas, limpeza de máquina. Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos colocar isso na nossa cultura de agricultura. Nós precisamos fazer limpeza de máquina. A máquina, nós estamos falando de fungos de solo. Imagine, Fusarium solano, Fusarium oxísporo, Rhizoctone solano, curtobactéria. Se eu tenho numa área, presente numa área, e eu vou fazer um manejo com o meu trator, eu vou fazer um manejo, vou fazer a semeadura da minha área, e eu não pego essa máquina e não faço a limpeza dela depois que eu saio dessa área e levo automaticamente essa máquina, esse conjunto de implementos, para uma outra área, automaticamente eu estou disseminando esse fungo nas minhas áreas de produção. Então, limpeza de máquinas. Importante nós atentarmos para isso. Coisas simples. Outra coisa, limpeza dos nossos veículos, quando a gente vai visitar as nossas propriedades, seja o produtor, seja o agrônomo, seja o técnico, limpeza da bota, do sapato, para evitar a dispersão de solo de uma área para outra. São medidas simples que é preciso ser feito e muitas vezes passa batido, passa despercebido e a gente não faz. Então, limpeza. Vamos limpar as nossas máquinas, tirar essa sujeira, tirar esse barro, esse resto de solo.
para que esse solo não dissemine essas doenças iniciais para outras áreas. Adubação equilibrada, análise de solo, interpretação de análise de solo, correta correção, gessagem, adubação com NPK, micronutrientes, para a planta ter condição de uma sobrevivência e ter uma nutrição adequada ali. Controle de densidade populacional para minimizar as condições ambientais favoráveis para crescimento de doença. Cultivares resistentes, rotação de cultivares, plantio de mais de uma cultivar em faixa, que é uma outra condição que nós podemos fazer, trabalhar com cultivares diferentes em faixas, com diferentes graus de resistência, espaçamento adequado de semeadura, época adequada de semeadura, com base no zoneamento agrícola de risco climático, né? Nós temos portarias mostrando quais as melhores épocas de semeadura para feijão, primeira, segunda e terceira safras, quais os municípios produtores, importante nós atentarmos para isso, tá? Tratamento de sementes, num primeiro momento, com produtos sempre rotacionados, né? Trabalhando para redução de fusário, Dampioff e até nematóides aqui. O nematóide presente numa área, por exemplo, nematóide de galha, causa um problema, uma agressividade maior de fusário. Então, se eu fizer um controle de nematóide, eu reduzo também essa agressividade de fusário, seja oxígeno, seja solano. Para mofo branco, nós temos aí produtos à base de proximidona, tiofanato, né, spot. Para virose, nós temos o controle do vetor, que é uma são inseticidas, pulgão mosca branca. Para antracnose, ferrugem, mancha angular e oídio, temos esses produtos sempre trabalhando em estágios iniciais, ou seja, antes do aparecimento das flores, antes do estágio de florescimento, o feijão, ele floresce muito cedo, então é importante nós atentarmos para fazer a aplicação desses fungicidas sempre em estágios precoces, né, antes do aparecimento dessas flores, para que a gente consiga também atingir o alvo das folhas do bacheiro e caso tenha fungos ali já a gente consiga controlar, tá? E no aparecimento dos sintomas, não há um nível de dano econômico. Apareceu o sintoma, tem que fazer a aplicação. Crescimento bacteriano, nós temos alguns produtos, né? Silbenzoar, S-metil, mais hidróxido de cobre, o máximo de 3 aplicações, sempre monitorando os sintomas, sempre monitorando as condições climáticas. Isso, este conjunto de ações, faz com que a gente tenha uma eficiência maior no processo. Não é só no primeiro momento, não é só na soja, não é só no feijão, é para soja, é para milho, porque quem planta feijão muitas vezes planta outras culturas, planta o milho segunda safra, ou milho primeira safra, planta soja, planta algodão, planta arroz. Então, é importante nós fazermos isso para feijoeiro, mas também fazer isso para as demais culturas, de acordo com o manejo específico de cada uma. Beleza? Princípios do manejo consciente para doenças do feijoeiro, isso vale também para as outras doenças, sempre usar semente certificada, iniciar as aplicações preventivas, sempre trabalhando com inibidores inespecíficos, fungicidas que a gente chama de multissítios, é importante trabalhar com isso, aumentar a eficácia utilizando de multissítios e triazóis, 4 modos de ação de fungicidas no programa, de preferência, doses e adjuvantes de acordo com a recomendação do fabricante, plantio na época certa, visando esse escape, né? O escape do próprio hospedeiro à condição ambiental de desenvolvimento do fungo, preferência por cultivares de ciclo mais precoce, porque ela fica menos tempo na área, explorar a tolerância genética dessas cultivares, sempre rotacionando as cultivares, e utilizar a melhor tecnologia de aplicação possível, acertando o alvo. Qual é esse alvo? No primeiro momento, a gente tem que proteger a planta, fazer a aplicação de fungicidas protetores para proteger essa planta do início do aparecimento desses micro-organismos. A partir do momento que há a doença, a gente precisa acertar o alvo. O alvo seria a própria doença, né? Então, é importante a gente atentar para a tecnologia de aplicação. Ok?